Bem-vindo ao primeiro episódio de Raízes da Nefro, uma série de podcast que irá nos contar a história da nefrologia em Goiás. Hoje estamos recebendo dois convidados especiais. Professor Sênio, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, professor Dr. Desi Vêncio, e a professora, também doutora, Valéria Soares Pigosi Veloso, também professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e que também atua no setor privado, na Nefroclínica, Clínica de Doenças Renais, em Goiânia. Professor Desi, então a gente vai começar com você. É uma grande honra tê-lo conosco. Poderia nos contar um pouco sobre a sua história pessoal e como foi a sua chegada na nefrologia? Olha, eu nasci em Santa Helena de Goiás, né? A melhor cidade do estado, fundada pelo meu avô, Custódio Vêncio. Mudei para Goiânia em 58. Gosto muito de ficar falando data, porque fica muito velho, né? Aí, já no ginásio, naquele tempo era ginásio científico, pré-universitário da Universidade Federal, que era o cursinho, e entrei na faculdade e logo fiquei conhecendo os professores e no quarto ano tomei contato com o professor Dilson Antunes de Oliveira, que era o professor da nefrologia. É uma criatura que se Deus fez e perdeu o projeto, porque é maravilhosa, em todos os aspectos. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a acompanhar o Dilson, eu gostava muito de obstetrícia e ginecologia, fazendo estágio, dando plantões e tal. Mas chegou no sexto ano, ele falou para mim, olha, ginecologista tem demais, obstetra também, vai para São Paulo, vai nefrologia, eu vou conseguir um estágio lá para você e tal. E eu fui para São Paulo em 71, formei em 70, 71 fui. E lá, em contato com o Sebastião Sampaio, que era um dermatologista, amigo do Anuar Awad, aqui, me arranjaram lá um estágio pago, né, que precisava do dinheirinho também, né? E eu comecei lá com o Emil Sabaga, com o professor Zé de Barros Magaldi, o Faria, o Nussensweig, Israel Nussensweig, essa turma. Fiz muita amizade com eles, o Décio, que me ensinou muito a fazer biópsia renal. E eu tinha, quando fui, um convite da faculdade para voltar e ficar auxiliando o Dilson, seria auxiliar do Dilson. Quando voltei, eu tive um contrato político pela Alzego, naquele tempo você tinha que ter deputado, né? E aí fiquei à disposição da faculdade, já ajudando o Dilson nas aulas e fazendo todos os processos de diálise, não é? Diálise peritoneal naquele tempo. CPD demorou um pouquinho para chegar. Então, o meu trajeto enquanto Alzego foi de 2 anos, 74. Abriram vaga pelo DASP, eu fiz o concurso e fui contratado pela Universidade Federal. Eu larguei Alzego de lado, agradecendo muito pelo auxílio que me deu. Então, eu estou né, na faculdade, a gente nunca sai, né? Eu tenho uma saudade danada, desde 74. Nesse interim é que a gente foi montando as coisas, né? Olha que interessante. Eu nunca imaginei que o doutor Dilson tinha sido seu quase professor. Foi meu professor. Muito interessante. Então, o seu estágio foi na USP e aí você retorna para Goiás. Isso. E o primeiro lugar que você trabalhou foi no Hospital das Clínicas, como nefrologista. Perfeito. E você, professora, doutora Valéria, como foi sua trajetória pessoal até chegar na nefrologia em Goiânia? Bom, eu sou paulista, né? Sou nascida em Marília, interior de São Paulo, fiz faculdade lá mesmo, né? Na FAMEMA. E dentro do decorrer da faculdade, eu sabia que eu gostava muito de clínica médica, mas não sabia ainda qual a especialidade a escolher, né? E essa escolha começou ali mais ou menos entre o 4º ano, 5º ano, que eu já estava no internato, né? E aí, como que isso ocorreu, né? Isso veio, eu acho que a nefrologia, ela vem para a gente, pelo menos para mim, de duas formas, né? Uma é a vocação, que você realmente se espelha e você se encontra dentro daquela especialidade, e a outra por inspiração, né? Então, assim, eu tive pessoas maravilhosas na minha formação como médica que me inspiraram dentro da nefrologia, né? Os meus professores da época da nefrologia, e especialmente os residentes, né?
né? Que eu acho que é aquele que fica mais próximo do aluno, que pega mais na mão da gente, que ensina. Alguns preceptores realmente me marcaram. E aí eu fiz a escolha pela nefrologia. Fiz nefrologia na FAMEMA, né? Fiz clínica médica, fiz nefrologia. Foi um período, assim, maravilhoso. Eu me encontrei. Então, assim, hoje eu não me vejo quando falo assim, o que seria se você não fosse nefrologista? Não sei. Sabe, realmente a nefrologia me completa dentro da minha especialidade, dentro do meu querer ser médica. Realmente ela traz tudo aquilo que eu sonhei ali desde quando eu escolhi a medicina, né? Então a nefrologia realmente traz isso para mim. E aí, como que eu vim para Goiás, né? Então, eu casei com um goiano, né? Meu marido também é formado na mesma faculdade que a minha, né? Nós terminamos a residência praticamente juntos e para onde começar? Tinha que começar em algum lugar. E aí, esse lugar, então, a gente escolheu Goiânia, né? Mas a escolha, naquela época, eu ainda tinha, assim, qual que era o meu objetivo dentro da nefrologia? Ainda não tinha essa questão da faculdade, do ensino médico, da nefrologia. Era mais a questão, assim, eu queria montar um serviço de diálise. E aí veio a oportunidade, né, de conhecer pessoas novas. E aí essas pessoas novas foi a doutora Edna, a doutora Alessandra. E aí nós fizemos uma sociedade e eu vim nessa época para isso, né? Só que a vida tem realmente uma programação e a gente tem que deixar ela fluir. A gente tem que falar assim, olha, eu estou aqui, eu estou fazendo e experimentar coisas novas, né? Assim que eu cheguei, veio novas oportunidades de entrar na faculdade. Então, eu comecei como médica, né? Dentro da faculdade de medicina, dentro da nefrologia, e acho que a gente formou uma equipe muito boa, assim, de trabalhar juntos, né? Que foi eu, a doutora Edna, o doutor Desir, doutor Mauri. Então, assim, foram épocas e são até ainda períodos maravilhosos que eu acho que a gente tinha o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo de formar nefrologistas, de aprender, né, de compartilhar aprendizado. Então, isso me acrescentou muito. E isso veio, então, desde quando eu cheguei em Goiânia, que foi em 1994, até hoje. E foi abrindo oportunidades, né? Essas oportunidades, primeiro como médica, depois uma oportunidade que eu honro muito, que foi realmente suceder, né, o Dr. Desir, quando ele se aposentou, eu tive a oportunidade de prestar o concurso para professora de nefrologia e ser aprovada nesse concurso. Então, assim, é uma cadeira que muito me honra de estar fazendo e dando continuidade no papel, né, do serviço do Dr. Desir, que sempre foi o nosso mestre, que sempre foi quem trouxe a nefrologia mesmo assim para dentro da faculdade, junto com o Dr. Dilson, né, e dentro de Goiás, né. Então, é nesse caminhar, é nesse fluxo que eu acho que a gente não para. Então, hoje, mesmo tantos anos depois, eu ainda continuo, assim, apaixonada pela nefro, né? A nefro realmente me completa como médica. Então, você contou, Valéria, que você teve algumas influências. Quais são os nomes desses influenciadores seu na época da graduação, né, que te influenciaram para fazer a nefrologia? Então, eu admirava muito a inteligência, o raciocínio dos meus professores da nefrologia, né? Que era especialmente o Dr. Guilhem, né? Que tinha uma influência importante na questão do transplante no interior de São Paulo, Dr. Ivan, Dr. Roberto Guzardi, Dr. Maurício Zanoli, eram os meus 4 professores que realmente eram entusiasmados, eles conseguiam transportar a gente para a realidade da nefrologia. Né? Então, eu realmente me apaixonei ali. E depois, assim, que eu acho que realmente foi muito importante, né? Foi já na época do internato, eu tive o Dr. Rui, que aí ele já era residente, né? Ele e a esposa dele, a doutora Silvana, eles fizeram nefrologia também. Então, foram pessoas que me ajudavam. Então, eu via e admirava o jeito deles como médico, dentro da especialidade, dentro da realidade da nefrologia. E aí foi aí que eu decidi realmente fazer nefrologia. Doutor Desir, você tinha contado que o doutor Dilson, né, foi sua inspiração, e em São Paulo você trabalhou com o Sabaga e o Magaldi. O Dilson aqui, né, na USP,
Emil Sabaga, o Carlos Faria, o Zayano Sensweig, o João Egídio, né? Amigão João Egídio, que foi até um autor de uma gozação danada quando nós inauguramos o rim Nessa época ele era jovem, né? Ele era residente, Então, aí eu posso contar a história da vinda do rim? Pode sim. Então, em 72, a gente fazia muita diálise lá. Mas lá no HC, naquele tempo, ainda era o Twin Coil, que vocês nem conheceram. Né? Ouvi falar. Era um desastre, porque às vezes a temperatura subia muito e a gente não estivesse observando, tinha que ter um termômetro lá. Ou os mais moderninhos já tinham termômetro. Eu me lembro uma vez que um paciente foi para quase 40 graus, o Emil me chamava de goiano, esse paciente seu vai queimar internamente. Aí chegou a Travenol. E em maio de 72, eu vindo aqui, que eu tinha que prestar contas, né, do estágio, eu vim aqui praticamente todo mês fazer um relatório do que estava fazendo lá. E aí eu consegui convencer o pessoal a comprar o rim da Travenol. Em maio de 72, nós inauguramos. E isso foi motivo de gozação, porque foi jornal, foi televisão. É aquela foto que a gente tem lá no serviço de nefrologia. E quando eu volto para São Paulo, o João Egídio foi um dos gozadores. Vocês inauguraram o rim em Goiás. Mas aí, desde aquela época, nós inauguramos o rim numa dificuldade danada, porque você não tinha sais prontos. Aquela foto é no HGG ou no HC? Aquela foto no HC, inaugurando o rim em maio de 72. E a doutora Marlene, que era da bioquímica, pegava os sais, a gente tinha a pesagem dos sais e fazia o banho, né? Então, se ela errasse alguma coisa... Nossa! E isso, o banho pronto, foi depois, uns 2 anos depois, por aí assim. Então, a primeira paciente nossa foi uma picada de jararaca, que fez necrose cortical bilateral total, e não conseguiu recuperar. Eu fiquei até decepcionado, meu Deus. Isso estimulou o seu mestrado, né? Mas aí a gente começou a dialisar agudos e crônicos no HC, e depois a gente partiu para Santa Casa, e aí nós fomos montando serviços. O meu pensamento era assim, juntar todo mundo num grupão. Esse era o meu pensamento. Chegou, entra no grupão. Chegou, entra no grupão. Porque o meu pensamento é assim, quanto mais nós somos, menos trabalhamos e mais ganhamos. Era o meu pensamento. Mas não, com circunstâncias ali, não deu certo. Depois... Aí, cada um foi montar o grupo e tal, e expandindo a nefrologia. Enquanto lá na faculdade, o Dilson já perto de aposentar, eu tendo já dificuldade, pensando na aposentadoria dele, aí Deus, que é muito bom, me mandou 3 anjos, né? O primeiro anjo a chegar foi você, o segundo anjo a chegar foi a Valéria, o terceiro anjo a chegar foi o Mauri. Então, graças a Deus, quando eu penso na felicidade que eu tive, vendo vocês trabalhando, eu falo, Deus do céu, você é bom demais para mim, graças a Deus. Porque a nefrologia e a Faculdade de Medicina ganhou muito com a vinda de vocês. É evidente que cada um contribui de uma maneira. A gente, naquele tempo, não tinha nem transplante, não tinha possibilidade de organizar. Vocês organizaram tudo, chegaram com fôlego, né? Uma predisposição de trabalho extraordinária. A gente já estava cansadinho, né? Trabalhando fora. Nessa época tinha a clínica de nefrologia, tinha o Atalaia, tinha a faculdade, tinha consultório, então era muito trabalhoso. Mas esse presente de Deus para nós na faculdade realmente foi muito bom. Que história! E aí, doutora Valéria, como que foi a sua chegada? Como era o cenário da nefrologia em Goiânia e como você se estabeleceu nesse cenário? Era mais ou menos isso que o Dr. Desir falou, né? Os serviços, eles eram direcionados os serviços de diálise, eles eram bem direcionados dentro do hospital. Eu acho que só tinha uma clínica, né, de vocês, que era o Instituto, né, que era a clínica que era fora dos hospitais, né?
E aí eu tinha vindo pensando, até então eu tinha vindo pensando em montar o serviço de diálise, né? E aí foi aí que surgiu uma oportunidade de montar um serviço numa cidade próxima, né? Que na verdade é junto, Goiânia e Aparecida, né? E aí lá fomos nós, 3 jovenzinhas, eu, doutora Redne e a doutora Alessandra, começar um serviço em Aparecida de Goiânia, né? E a gente montou, ficamos lá por um período, até que a gente conseguisse construir a nossa sede, montar a nossa clínica e tudo, onde a gente está até hoje, né? E aí, dentro desse contexto, eu tive várias experiências muito, muito bacanas, que me acrescentaram muito profissionalmente. Uma delas, eu fui médica por muitos anos. Tinha um contrato desse do Estado também, que o doutor Desir citou no começo, um contrato, e eu fui médica do HDT. Então, no HDT, eu vivi uma experiência muito boa na minha formação, que foi com os acidentes ofídicos, com a malária, né, com a hanseníase, com o HIV, e avaliar esse acometimento renal nessas doenças que realmente eu não tinha muita experiência com essas doenças aí. Então, era um lugar gostoso de trabalhar. Eu ia, né, dividia, teve um período que eu fiquei muito sozinha, depois eu dividia com alguns colegas, foi um período bom. Depois a vida vai passando, você vai fazendo as suas escolhas, eu tive que sair de lá. E depois, na faculdade, acho que a gente já até comentou, né? Sempre foi um período muito bom, né? Eu acho que a gente formou uma equipe muito boa, né? E aí, doutor Desi, eu acho que você podia contar um pouquinho, que é uma parte importante da história da nefrologia em Goiás, o Instituto Goiano de Nefrologia. Então, como foi a idealização e, digamos assim, contar um pouco da história do Instituto Goiano de Nefrologia, quem foram as pessoas. Eu tinha sempre aquele pensamento de, né, galinha com os pintinhos, né? Reunir todo mundo junto para trabalhar junto. Então foi chegando, juntou o Sebastião, o Ludovico, depois veio a Hilda, fez nefrologia conosco. Não tinha residência naquele tempo, mas ela treinou bem, Batista também. E o Júlio chegou depois com uma boa formação, o Júlio Ximenes, né? E nós fomos juntando, mesmo porque ele resolveu casar com a Hilda, né? Aí nós fomos juntando. Fizemos primeiro uma clínica na Rua 30, lá no setor aeroporto. Aí depois surgiu a oportunidade de comprar o antigo Hospital São José, na esquina da 70 com a Paranaíba, que era de um coronel da Polícia Militar, doutor Orlando Machado. E eu negociei com ele, a gente comprou e nós montamos o Instituto de Nefrologia lá. Mas o meu pensamento era justamente aquele: chegou, vem para cá, tem horário, tem lugar, tem espaço. Com esse grupo maior, nós juntamos também com o grupo de urologia, do Dr. Rio, do João Machado, Zé Rosa, Teobaldo, só gente muito boa, gente muito preparada, e resolvemos fazer um grupo para transplante em 83. Fizemos um ano de treinamento, reunião, discussão. Por quê? Porque tinha sido feito um transplante no Hospital São Salvador, que teve uma rejeição super aguda, e a gente, então, no HGG, naquele tempo era o Hospital do SESI, nós fizemos o primeiro transplante que teve sobrevida boa, né? E foi um caso muito interessante, porque o paciente, no outro dia que ele saiu da UTI, ele me chamou para contar a história de piadas que ele ouviu durante o transplante. Eu chamei o pessoal para ver, porque ele estava anestesiado. E o pessoal gosta ali, anestesista, né? Eles gostam de uma piadinha e tal. E ele contou a piada na íntegra. Ou seja, como é que ele viu isso? Aí os espíritas sabem, os outros não. Aí, ou anestesista não anestesiou. Foi aí que eu pedi para eles: olha, gente, os próximos transplantes, e a gente começava às 10 horas da noite, terminava às 5 da manhã, aí ia lá para o Bagainha tomar uma canja para poder dormir um pouco. E vários transplantes, assim, a equipe muito boa, muito coesa, fizemos vários transplantes lá. O Dilson quase não participava, ele não queria saber dessa coisa mais, né? Quem tocava mesmo era o Júlio, né, o Ximenes, eu, o Batista, e a gente fazia toda essa parte clínica do pós-transplante.
Tanto que, de vez em quando, a gente trazia um nefrologista para dar curso na faculdade, convidava todo mundo. O Atalaia pagava as despesas, a gente fazia um encontro em hotel, né? Trouxemos o Aloísio, que era presidente da SBN naquele tempo. Trouxemos o João Egídio, amigo de todos nós, né? Era Nestor novo Shaw. naquele tempo. O Nestor Shaw não teve aqui? Quem? O Nestor Shaw? Teve. O Gordon, assim. o Gordon teve aqui. O Mocelin teve aqui. Teve um outro, o chefe da nefrologia lá em Curitiba, que eu não lembro o nome dele, também teve aqui. Viela ou outro? O Miguel Riela teve, mas o chefe dele ainda, eu esqueci o nome. Mas então, a gente veio caminhando aos trancos e barrancos. Mas uma coisa interessante naquele tempo é que a parte econômica de pagamento da nefrologia era 34% do procedimento. E isso foi baixando, né? Eu não sei nem quanto está agora, mas deve estar bem pequenininho. Em relação ao transplante, né? Em relação em relação à hemodiálise. Hemodiálise, o honorário era separado. Hoje, no pacote, eles não separam o valor do honorário. Pois é. Naquele tempo era bom. E a primeira dificuldade que nós tivemos foi com enfermagem. Como fazer com enfermagem? Eu peguei a Divina, lá no Hospital das Clínicas, mandei para São Paulo, ficar lá. O Emil me arranjou um estágio para ela lá, na primeira clínica médica. Ela ficou lá uns 6 meses treinando. Depois foi um enfermeiro do Hospital das Clínicas, que vocês conheceram lá. Eu lembro a figura dele, mas não estou lembrando o nome. E eles vinham para tomar conta, porque naquele tempo o nefrologista não era obrigado a ficar o tempo todo na diálise. Hoje né? Tem que ter assistência ali. A enfermeira tomava conta, até para a gente ir pescar. Quando eu cheguei em Goiânia como estagiária, eu estagiei na Nefro, a gente ficava junto lá na Santa Casa, durante a sessão. Realmente você passava lá, prescrevia, e aí o estagiário ficava com as enfermeiras. Exatamente. Porque não tinha residente. Uhum. Até que vocês criaram residência, né? Quem criou a residência foram vocês. Não foi do meu tempo, né? Eu não me lembro se eu já tinha saído ou não. Desi, só para esclarecer, o primeiro transplante foi no HGG... Em 84. 1984. E aí depois... O chefe da equipe Casa. era o João Machado. João Machado, que hoje era um dos donos daquele Hospital do Rim, na T1. Né? Quando eu cheguei em Goiânia, fazia também essa mesma equipe do João Machado na Santa Casa. Então eles ficaram... Isso. Teve uma divisão? Não, o HGG foi vendido, parou de fazer, né? O SESI passou para não sei quem, e aí nós resolvemos levar a equipe para Santa Casa, onde eu já tinha serviço de diálise, que era ali onde é hoje o Juarez Barbosa, era a Santa Casa ali no fundo, onde é o Centro de Convenções hoje. E aí nós levamos para a Santa Casa, o Elmar de Brito era o diretor da Santa Casa, e acolheu a gente com muita alegria, e nós passamos a fazer transplante lá. E o transplante também em Goiás, nessa época, assim, eu não sei, mas quando a gente chegou aqui, mais ou menos na época de 90 até 2000, ele teve um impulso muito grande, né? Você lembra com vocês. Não, a gente ainda nem estava, acho que nessa equipe, foi com a Santa Casa mesmo. Eles realmente transplantaram muito, né? Aí depois teve mudanças de serviços e tudo, então se reestruturar. E hoje eu acho que Goiás volta a ser um centro importante de transplante, agora todo no HGG, né? Eu acho que teve um protagonismo maior da Santa Casa, uma determinada época. E hoje é o do HGG, né? O protagonismo. E o HC teve as 2 tentativas e agora, infelizmente, né, a gente está de novo sem o transplante no HC. Bom, Valéria, então, quer comentar alguma coisa, doutor Desi? Perguntar para a doutora Valéria essa questão da formação, né? Porque a gente vê a importância, né, do Hospital das Clínicas aqui, tanto do ponto de vista assistencial, que ele começou a dar assistência na nefrologia no próprio HC, mas também a questão da formação. Então, como que você vê isso, professora Valéria, em relação à formação dos novos nefrologistas, onde você trabalha, que é o Hospital das Clínicas, né, a Faculdade de Medicina? Então, eu acho que quando eu cheguei,
porque assim, iniciou junto com a doutora Alessandra a residência médica. Em 95. Em 95, né? Não. Eu cheguei em 94, já tinha uma residente, né? Que foi a Fábia, que foi a nossa primeira residente. Então, deve ter sido mais ou menos nessa época aí mesmo. E aí, quando eu cheguei, já tinha um programa, vocês já estavam começando, estava no primeiro residente, né? Então, praticamente, eu acompanhei todos os residentes aqui da época do HC, né? Então, eu acho que é importante a gente ver, né, toda a mudança que a nefrologia passou também, né? Então, assim, naquela época, nós estávamos saindo, por exemplo, de uma diálise peritoneal, sistema aberto, passando por uma diálise peritoneal já do tipo CAPD, depois uma DPA, uma DPI já em sistema fechado, hemodiálise que sai dessa máquina de tanque e começa a ficar já em outros modelos de máquina, o tratamento de água, a diálise contínua que entra agora, né? Então, eu acho que a gente passamos por todas essas etapas, nós como os preceptores, supervisores da residência, e passando isso para os nossos residentes, né? Então, desde estimular, isso aí eu acho que é um processo mesmo de formiguinha, né? De dentro da graduação, de você mostrar para os nossos alunos como é a nefrologia, que é o que a gente faz, né? O que a gente faz? A gente pega os alunos, eles passam pela parte do conteúdo teórico, né? Seja em qualquer uma das metodologias, eles vão lá no ambulatório, eles vão no leito. Então, é isso aí, no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano. Então, é estimular esse aluno para inseri-lo dentro do que é a realidade da nefrologia. Ali ele vê o nosso dia de fazer a biópsia, toda quarta-feira com o Dr. Mauri, ele vê a hemodiálise, ele tem a possibilidade de ver a hemodiálise. Quando nós tínhamos o transplante, naquele momento ele passava. Então, assim, é mostrar qual é a nossa realidade, como que o nefrologista se insere dentro de uma UTI, do paciente agudo, do pronto-socorro, né, dos procedimentos. Então, eu acho que dentro da faculdade, hoje, ele consegue passar por tudo isso, o aluno, né? E aí, junto, quem que está ali com ele? O nosso residente, né? Então, o residente, hoje, ele consegue passar por toda essa formação, né? E seja de agudo, de crônico, de discussão, de seminário, de aprendizado, né? Então, assim, é com muito orgulho que eu olho hoje para os nossos colegas, né? Porque, assim, hoje eles são nossos colegas de trabalho. Muitos deles estão conosco no privado, outros estão em outras instituições, mas, assim, eles carregam, né, o orgulho de ter passado ali pela UFG, de ter sido residente do HC, né? E, assim, e dando oportunidades também, aonde os nossos serviços, eles se despontam, a gente também está abrindo para receber outros residentes, do mesmo jeito que o nosso residente muitas vezes sai para fazer outros serviços de qualidade, por exemplo, o nosso residente, ele fica lá um mês em Uberaba com a Marlene, só vendo patologia. Isso é um grande avanço que a gente conseguiu na formação deles, né? Então, eu vejo, assim, que a gente tem tentado trazer, né, o que tem hoje de novo, as discussões. E, assim, chegou muitos médicos novos, né? Então, hoje o HC dentro da IBSER, ele absorveu muitos médicos e lógico, são médicos novos, são médicos que trazem a vontade, a atualização. É o que o Desir falou no começo, Desir, né? Então, isso eu vejo, a fala do Desir, a gente vê aquele ciclo, né, Edna? Então, assim, como é que é? Na época, nós éramos as jovens e saber fazer a passagem, né? Ele soube fazer a passagem e nós também temos que saber fazer a passagem, né? Então, assim, formar novos residentes, estimulá-los, né, e colocá-los na realidade da especialidade. A gente sabe hoje como é que está a nefrologia, tem as suas dificuldades, mas a força da nefrologia, eu acredito que está nessa união da experiência dos mais antigos com a inovação, com a motivação dos mais jovens, né? E eu acho que a IBSER trouxe isso, né? Hoje nós somos uma família grande. O que nós éramos antes 3, 4, né? Hoje nós somos 10, 11 médicos ali. Contribuindo, né? para a formação. Contribuindo e, assim, de uma maneira muito bacana, cada um dando o que eles têm de melhor, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é entender que é
a galinha que ele falou, que é colocar os pintinhos da asa, né? Então, é realmente aprender que a gente tem que abrir. Não adianta a gente ficar só naquele controle, no controle, porque um dia esse controle tem fim, né? Então, precisa saber agregar. E quem ganha com isso? Ganha o aluno, ganha os novos residentes de clínica que acabam se identificando com um ou com outro preceptor, ganha os residentes de nefro que conseguem ter visões diferentes sobre uma mesma situação, não que isso seja errado, né? Então, assim, cada um pode pensar, né? Eu posso tomar uma conduta, você outra, e nenhuma das duas serem erradas, então eu posso escolher. Então, eu acho que isso é bom. Então, isso é bom e isso é um aprendizado, que muitas vezes, quando a gente sai da residência, a gente não sai ainda com essa visão, né? Então, a gente, às vezes, tem que mostrar que até onde a competitividade é boa. Ela é boa para te alavancar, para você procurar o teu espaço, mas o saber dividir também é. Porque senão você não vai conseguir agregar. Imagina se hoje, do jeito que o nosso serviço do HC cresceu, estivéssemos só nós três, eu, você e o Mauri. Nós não íamos conseguir, não ia ser bom. Não. Nós não íamos conseguir dar o nosso melhor. Ia faltar mão, ia faltar aprendizado, ia faltar conteúdo, né? Então, é isso. Eu acho que o ensino traz isso, né? Então, acho que o Desi, então, ele conseguiu construir essa identidade, né, da união, de você, digamos assim, juntando outras pessoas, novas ideias e se renovando, né? Então, Você vê a dificuldade, né? Você imagina, quando eu cheguei, o Dilson já estava cansadinho. A história parece que vai indo. E aí, eu tinha que responder todos os pareceres no HC, inclusive o pronto-socorro, ofidismo, que era a coisa mais frequente. Pois é, né? De julho de 74 a dezembro de 79, a julho de 79, eu tive 600 casos de picada de cobra. O meu mestrado está nessa tese, né? 60 de cascavel, o resto jararaca, jaracuçu, coral e tal. Coral muito, 1 ou 2. E aí eu tinha também que responder pedido de parecer dos hospitais, 13 hospitais. Eu me lembro uma vez no Santa Helena, eu fiquei 7 horas lá dentro para instalar uma diálise peritoneal. E ninguém, os hospitais eram todos inimigos, ferrenhos. Então, você não podia nem pensar em transferir um paciente de um hospital para o outro. Eu tive que implantar essa política junto aos grupos de urologia, que também eram obrigados, né, para conseguir transferir para a Santa Casa inicialmente, depois para o urológico. Para conseguir fazer os 2 serviços como referência, gastei anos, porque você entrava em briga de foice, né, os donos de hospitais. Eu não queria que transferisse, até que eu os convenci, não vão ter que montar UTI no seu hospital. Não é melhor para você a gente transferir para um hospital que tem? Ele fazia os gastos que ele tinha e os pagamentos que entravam não cobriam. A gente foi conseguindo fazer essa centralização, né, para depois montar o serviço então, na Santa Casa e no urológico. Mas imagina a dificuldade que era. E a alegria minha quando começou vocês chegarem. Porque aí, de repente, dividimos. Todo mundo fazendo o que sabia, vocês sabendo muito mais do que eu, e vocês chegaram e foram dando luz à escuridão que existia, mostrando trabalho, mostrando inteligência no fazer, resolução mais sábia, de tal sorte que, de repente, a coisa estava um nível baixinho, deu um salto. A nefrologia deu um salto. Eu senti isso pessoalmente. Vocês não, porque vocês estavam dentro do processo. Mas, para mim, foi um salto extraordinário. Aí eu tive que correr para fazer reciclagem de nefrologia. Né? Fazer aqueles cursos de reciclagem que tinha lá no HC, tinha em Ribeirão Preto e tal, para poder acompanhar mais ou menos o que vocês estavam fazendo. Esse sentimento de salto quântico de progresso, eu senti dentro de mim, né? Emocionalmente. E na prática. Aí foi quando eu fiz os meus agradecimentos a Deus, que Deus me ajudou, que eu tive tempo para esperar vocês. E está aqui com a gente. Bom, então a gente, vendo essa questão geracional, né, que vocês falaram um pouco, eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa mudança, né, do perfil do novo nefrologista e as novas tecnologias. Como vocês veem isso?
Eu acho que é uma transição, né? Então, assim, isso realmente é uma realidade. Então, assim, o novo nefrologista, ele vem de uma outra geração, né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem são conflitos de gerações aí. Conflitos que eu digo assim, não precisa ser conflito a palavra correta, mas assim, somos de gerações diferentes, né? E as novas tecnologias, elas não chegam só para a nova geração, elas chegam para todos. E aí eu acho que é uma escolha, porque para os mais jovens, ela já vem inerente, ele já faz parte do processo da residência, por exemplo. Nós fazíamos biópsia renal na época, sem ultrassom. Lembra da nossa marcação? 4 dedos, não sei o quê, né? Então, assim, hoje, o que eles fazem? Eles fazem com ultrassom, a agulha é diferente, né? Então, assim, isso é uma tecnologia, só que é uma tecnologia que eles já aprenderam ali no berço, na formação. O ultrassom, você olhar o paciente, a congestão ou não, você passar um catéter com um acesso com o ultrassom. Então, isso já está dentro da formação do profissional ali, né? E a nossa, nós não tínhamos, então... Dr. Desir não correu atrás da reciclagem. Quem vai trabalhar? O nefrologista mais antigo e que vai trabalhar nessa área, ele vai ter que fazer. Não tem jeito, entendeu? Se você opta por, eu vou trabalhar em outra área, isso não é importante, ok. Mas se você tiver, nesse momento, inserido numa UTI, numa clínica de hemodiálise, você vai ter que aprender isso aí, né? Porque as novas tecnologias, elas estão aí, Edna, não tem como negá-las, né? Então, o que a gente vai pensar? No ultrassom, nos métodos de intervencionista, passagem de catéter de diálise peritoneal, beira-leito, as hemodiálises contínuas, a mudança de hemodiálise tradicional para hemodiafiltração. Então, isso tudo são novas tecnologias que vão trazer o quê? Melhor segurança, o perfil de melhor qualidade para o paciente. Faz parte, não tem jeito. Então, eu acho que, assim, as gerações são diferentes, as formações, nesse momento, assim, para as gerações, elas foram diferentes, mas as atualizações, elas sempre existiram. Então, elas estão aí. Então, a gente tem que correr atrás, né? E, assim, juntar isso para trazer o que é de melhor, né? O que é de mais segurança para o paciente, melhor qualidade para o paciente, se unir para uma melhor remuneração para a especialidade. Para o residente como para o paciente. Para o paciente. Assim. Eu acho que tudo isso tem que estar juntos, né? Eu vejo dessa forma, né? Eu não sei. Políticas públicas, vocês conseguem ver, assim, do ponto de vista Ministério da Saúde, Estado, município, se tem ajudado, se não tem ajudado? Como que vocês veem essa parte política? Eu nem vejo, né? Porque eu estou fora há muito tempo, né? Eu passei a clínica para os meninos, né? Para o Batista e para o Valdir, e fui cuidar do Atalaia, né? Do laboratório. Então, eu perdi completamente o relacionamento com política pública da nefrologia. Né? Então, eu só vejo no grupo as informações que vocês dão. Né? As reclamações que entram e tal. Eu acho que precisam melhorar. Então, assim, linhas de cuidado existem, mas burocraticamente elas precisam ser implantadas, ser implementadas, ser treinadas, né? E isso tudo a gente consegue fazer, principalmente diante da residência, do aluno, né, no serviço público. Né, isso a gente consegue, sim, isso pode ser extrapolado para o serviço privado, só que precisa de verba. Né? Então, assim, as pessoas vão dedicar um tempo da sua atuação para implementar, para fazer as coisas andarem. Só que elas precisam receber por isso. E as políticas públicas também, principalmente quando a gente fala dentro da nefrologia, no perfil de doença renal crônica, a gente está vivendo uma situação muito difícil, que é a sobrevivência dos serviços de diálise. Né? A gente já... Isso aí vai do norte ao sul do país. Todo mundo sabe que a nossa remuneração atual para um serviço de diálise, ela é muito aquém do custo. Né? A gente gasta muito mais do que a gente recebe. Então, aonde que isso aí vai acabar?
lá no fim, na ponta, no paciente que fica com dificuldade ao acesso, à liberação de vagas e tudo mais. Então, assim, precisa sim. Então, existe todo um trabalho da sociedade, né, de nefrologia para tentar melhorar essa questão da sobrevida, da nefrologia mesmo, como especialidade e financiamento para a especialidade. Né? Deixa eu contar um fato interessante para vocês. Quando a gente começou a hemodiálise, o máximo de idade que o paciente podia ter era 44 anos. Eu não sei de onde surgiu isso. Esse corte aí. Como no Goiás era 38, Mato Grosso era 44, né? O revólver. Então, possivelmente tiraram desse calibre. E a gente tinha uma briga nacional com isso. Porque você pegava um paciente com 45 anos, ele ia morrer. Não tinha direito. Não podia dialisar. Aí cai a mãe do superintendente do INAMPS, o Délio Sena, médico lá do Santa Genoveva. A mãe dele foi trocar uma lâmpada diabética, 84 anos, caiu, quebrou o fêmur, fez uma agudização. Eu olhei lá em cima, a creatinina lá em cima, e ele me telefonou e disse, eu preciso dialisar minha mãe. Eu falei, tudo bem, eu dialiso sua mãe, mas você vai despachar todos os processos que nós pedimos aí e que vocês não concordaram, você despacha todos para mim e nós vamos dialisar todo mundo. Pode ser assim? Eu vou, pode. E ele despachou. Aí eu comuniquei isso com o Gordon, que era o presidente na época da sociedade. O Brasil inteiro entrou com o processo, a partir daí é que nós conseguimos dialisar pacientes com mais de 45 anos. Por causa de uma pessoa e uma pressão sua. Uma pessoa que... Nada é por acaso, né? Bom, então a gente agora vai para o terceiro bloco, né, que a gente fazer uma reflexão mais do legado da nefrologia. Então, se teve algum momento da carreira de vocês que vocês querem comentar, alguma coisa que ficou faltando, lembrar, que conselho vocês podem deixar para a nova geração de nefrologistas? O que eu diria é para ter fé e confiança, sabe? Porque no início é difícil. Você acha que foi fácil o Hospital das Clínicas comprar um rim e colocar lá para eu trabalhar? Foi meses e meses de negociação. Abrir serviço de hemodiálise era uma coisa mais difícil. Exemplo do Hospital São Francisco, que abriu e reabriu várias vezes. Não é? Então, não pode desanimar. Fazendo aquilo que gosta, aquilo que ama, a gente tem sempre que ver que toda dor importa. E o paciente que chega para nós, ele é fragilizado. A família também está sendo fragilizada. Nós tivemos pacientes que a compatibilidade naquele tempo era só HLA, né? E quem deu compatível resolvia não doar. E naquele tempo também não tinha essa história de fazer transplante de doador cadáver, né? Era só doador aparentado. Isso, então, com o tempo foi passando, as exigências foram chegando, as dificuldades, a gente às vezes chorando, vendo o paciente caminhando para uma morte do corpo, porque não resolvia o problema do transplante, que era a única solução. As dificuldades de transplantar, porque a remuneração era muito pequena, o hospital nenhum queria. Mas tudo isso vai sendo vencido devagar, com a persistência. Não desanime, você está fazendo o que você ama. Aquelas pessoas que amam você, que vêm como seu paciente, elas não foram mandadas para você pelo acaso. Elas chegaram por alguma motivação energética, espiritual, em que ela olha para você e vê em você a ponte que ela precisa para atravessar uma dificuldade. Então, eu me ponho nesse momento, nessa ponte que ela precisa para atravessar, sem desanimar. É evidente que nós vamos chorar junto com eles, nós vamos sorrir junto com eles, nós vamos ter lágrimas junto com eles. Faz parte do processo. O que a gente não pode é entregar os pontos. É persistência, fé, coragem, confiança. Que o novo vem e as coisas acontecem, né, Desi? Exatamente. E você, Valéria, uma reflexão sua sobre a nefro, um recado para os nefrologistas Eu acho assim novos? que não é fácil. Quem disse que seria fácil? Nunca foi fácil.
né? Quando a gente faz a escolha da medicina, não é fácil. Foi fácil entrar na faculdade? Não, ela exigiu estudo, dedicação. Não, foi fácil ficar 6 anos no curso? Não, não foi fácil. Teve renúncias. É fácil fazer a residência de nefrologia? Não, é uma das residências que mais exige do nosso residente. É uma dedicação absurda que eles fazem ali, né? Mas ser nefrologista, depois que você passou por tudo isso, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Não vai ser fácil na hora que você termina a residência e nem depois. São as escolhas nossas, né? Agora, o que você vai fazer com isso? Só porque não vai ser fácil, não significa que é ruim, que você não tem qualidade de vida, que você ganha pouco. Gente, isso são destinos e escolhas de cada um, né? Nós somos pessoas com histórias diferentes, perfis diferentes, totalmente são estruturas diferentes, né? Uns herdam, outros lutam, uns não tem ninguém de médico na família, outros têm um monte de médico, cada um com a sua história, não menos e nem mais merecedor, né? Então, a nefrologia, ela segue esse curso. Está no momento hoje, né? Nós estamos em 2025, é um momento numa especialidade difícil, sim, mas faz uma retrospectiva. Dermato, 20 anos atrás, ela estava em alta? Não estava. Pediatria, 10 anos atrás, sobrava vaga, né? Hoje, pediatria é mais concorrido. Então, hoje, a nefrologia, ela está dentro de um contexto um pouco mais difícil aí, por conta de remuneração, de cofinanciamento, financiamentos de diálise. Mas, assim, se você gosta, se você faz, é o que o doutor Desir acabou de dizer, são as suas escolhas, né? É o que te traz realmente a sua satisfação no trabalho. Então, é isso. Então, não adianta ficar reclamando. Eu sou muito prática, sabe? Se você escolheu, se é o que você gosta, faça. Faça com carinho, faça com amor, dê o seu melhor, se aperfeiçoe, aprenda, que trabalho não vai te faltar. Então, Ou isso, seja, sabe? nós somos 3 nefrologistas, a mãozinha de vocês aqui, né? Obrigada, gente. Na verdade, a nefro a gente gosta muito, né? Gosta, com certeza. Obrigada por vocês estarem aqui e vamos construir essa história para a gente poder mostrar que é uma especialidade que, apesar de todas as dificuldades, a gente é muito feliz na nossa escolha. Sim, eu acho que é isso aí, né? E eu tenho muita saudade, principalmente da faculdade, das reuniões com vocês. Então, obrigada, doutora Valéria e doutor Desi, por participarem do nosso primeiro Raízes da Nefro, a história da nefrologia em Goiás. Esse é o primeiro episódio e a gente espera contar com outros convidados em outros momentos para a gente deixar essa história muito bem escrita.